Bom dia, igreja, graça e paz. Que bom que estamos aqui. Bom dia, internauta, você que está nos assistindo nessa hora ou que vai nos assistir em outro momento. Sejam todos bem-vindos à graça de Deus, porque esse é o dia que o Senhor fez para que nós, em família espiritual, nos reuníssemos para aprender dele, para ouvir a sua voz. E nós somos totalmente dependentes desse Deus. Então, nós estamos no lugar certo, na hora certa, e você certamente sairá de mãos cheias, porque o Senhor não nos despede de mãos vazias. Nós sempre recebemos muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. E nós vamos continuando falando sobre família, sobre amor, que é o amor de Deus, que é a família. E é o amor que nós temos que ter, o amor que Ele nos amou. Então, amar como Jesus nos amou. Que lindo, que maravilhoso é esse ensino, o que o Senhor vai trazer, o que Ele vai falar aos nossos corações. E eu creio que todos nós receberemos com gratidão no nosso coração a instrução do nosso Deus para esse dia. Então, Efésios 3, 17 ao 19, diz assim: E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Amados, não tem outro jeito de Cristo morar em alguém. Deus só faz morada na vida de alguém pela fé. Arraigados em amor, alicerçados em amor. E para que nós precisamos estar assim alicerçados, arraigados? Qual é o propósito disso? O 18 diz: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Então veja que é para compreender. O 19 diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus, que essa palavra abençoe todos os corações, porque só nessa introdução nós já temos vários ensinamentos do Senhor. Glória a Deus, porque muito mais Ele vai trazer. Então vamos orar a esse Deus. Pai amado, Pai bendito, graças nós te damos. Senhor, te somos gratos, Senhor, por um dia tão precioso, o dia da comunhão dos santos, em que nós nos reunimos aqui em família, Senhor, família de Deus, para ouvir a tua voz, aqui no santuário, Senhor, presencialmente, e em tantos lugares, Senhor, por onde esta palavra correrá, através da internet, através da mídia, e nós estamos aqui certos, Senhor Deus, que esse dia já estava preparado no seu coração, Pai, e nós queremos ouvir, nós queremos aprender, nós precisamos da sua instrução, Senhor, então fala, usa a minha vida, Pai, com tudo que eu sou e tudo que eu tenho, porque tudo vem de Ti, Senhor, e que tudo retorne para Ti em louvor e glória, Senhor. Usa, Senhor, a minha voz, o meu corpo, as minhas expressões, para que a Tua palavra seja exposta e possa cair como semente em terra boa e dar frutos, e que esses frutos permaneçam. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém. E a igreja diga amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É esse Deus que nos dá força para estarmos aqui falando e aprendendo dele. Então, meus irmãos amados, bem-aventurados, felizes porque são de Jesus, povo eleito. O amor de Cristo é conhecido à medida que eu vou me alicerçando
que eu vou sendo instruída, arraigada em amor. Porque na nossa mente lógica, é impossível compreender como é que um Deus tão grande, né? Nós cantamos hoje, quão grande, quão poderoso, grandioso. É impossível na nossa lógica entender e compreender como esse Deus tão maravilhoso é capaz de amar alguém tão pequeno como nós. Alguém com tantas imperfeições na carne e totalmente incompatível com a sua santidade e a sua perfeição. Então você precisa saber que é trabalho da igreja, de Cristo na terra, ajudar os filhos de Deus a construir relações sólidas, relações firmes. Nós precisamos uns dos outros. E glória a Deus por isso. Nós nos relacionamos com pessoas nessa terra. Então, para que as nossas relações sejam boas, para que as nossas relações sejam agradáveis, nós precisamos estabelecer essas relações com solidez, com firmeza. E isso só é possível se essas relações forem fundamentadas em amor. Senão fica assim uma relação social, né? Apenas uma relação comercial, uma relação trabalhista, uma relação de vizinhança, ou seja, uma relação superficial, amistosa. Para que haja solidez nas relações, porque é assim que deve ser uma relação em um casamento, entre os cônjuges, é assim que deve ser a relação entre pais e filhos, é assim também que deve ser o relacionamento entre irmãos de sangue e irmãos em Cristo. Essas relações precisam estar fundamentadas em amor, não qualquer amor. Por isso é que nós devemos aprender a amar como Jesus nos amou. Para nós praticarmos, para nós crescermos no amor que vem de Deus, no amor que foi derramado em nossos corações, amados, é preciso estar fundamentado na palavra. Se não for pela palavra de Deus, não dá para se firmar, não dá para se arraigar, não dá para alicerçar a vida em amor. Então começa, né, parte tudo daí, parte da palavra. E nós temos que ter, logicamente, um relacionamento com Cristo, porque Ele deve ser o nosso exemplo maior. Como exemplo perfeito, nós temos que olhar para Cristo e seguir aquilo que Ele nos ensina, através da sua palavra, através de toda a sua história. Tudo que nós vemos, que nós sabemos, que conhecemos de Cristo, é o seu amor incondicional. É a forma de se relacionar com as pessoas. Então, sendo assim, a pergunta é: com quem nós vamos aprender a amar? Lógico, com Jesus Cristo. Pela palavra. Então, veja que coisa interessante. Muitas pessoas, quando têm contato com o nosso ministério, recebem ali um CD ou um livro, até mesmo quando ouvem uma pregação da nossa igreja, muitas pessoas querem saber o que é a graça de Deus. Muitas pessoas, né, chegam e falam: mas espera aí, o que é afinal a graça de Deus? O que é de fato? Porque nós vivemos a graça, nós somos o povo da graça, e o que é essa graça de Deus que vocês pregam, que vocês vivem? Nós poderíamos resumir assim, tem uma frase:
A graça de Deus é a expressão do amor de Deus por nós. Isso é a graça. É a expressão máxima do amor de Deus. Então, amados, a graça de Deus é todo o coração de Deus doado aos seus eleitos. É todo o coração de Deus doado aos seus filhos. A graça de Deus é o amor de Deus expresso em atitude. Isso é a graça de Deus. Um amor sem medidas. Então, para nós entendermos, para explicar e definir, é a forma prática de amar, com atitude. Então, glória a Deus que essa graça nos alcançou. E essa graça só se manifestou por Jesus Cristo. Então, quem é que trouxe a graça? Jesus. Veja o que diz a palavra de Deus em João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Já foi, né? Estamos em outra dispensação. Estamos na dispensação da graça. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus é a expressão da graça. A graça é a expressão do amor de Cristo. Para eu amar alguém como o Senhor Jesus Cristo me amou, eu preciso entender e eu preciso conhecer mais desse amor de Deus, dessa expressão da graça. Porque o amor de Deus nada tem a ver com o amor humano, com o amor que se conhece na sociedade, até mesmo entre pessoas salvas. E não só isso, amados, nós precisamos conhecer o caminho para esse amor. Existe um caminho. O amor nos inundou. Mas como é que eu ando nesse amor? Como é que eu vivo esse amor? Como é que eu pratico esse amor que é a expressão da graça de Deus? João 13:34 diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, para que também vos ameis uns aos outros. Ok, tudo certo, podemos, parar por aí. Eu amo do meu jeito, você ama do seu jeito, cada um aprendeu a amar de um jeito, de uma forma, ou às vezes nem aprendeu. Nós temos algum conhecimento, amados, a respeito de sentimento. Mas amor não é sentimento. Amor é uma experiência de vida com Jesus. É um andar contínuo com Deus. Não depende de circunstância. Esse amor que nós estamos tratando não tem nada a ver com algo que nós aprendemos de alguém. Com todo respeito a tudo que aprendemos dos nossos pais, das pessoas que cuidaram de nós. Mas o amor de Deus, esse amor de Cristo, não tem nada a ver com o amor humano, com o amor carnal. Então, para eu amar uma pessoa como Jesus me amou, eu preciso entender, eu preciso conhecer, eu preciso me aprofundar nesse amor, que não tem nada a ver com os modelos humanos. E como disse, não é só isso, há um caminho para esse amor. Jesus diz, assim como eu vos amei. Então, não é qualquer amor. É o amor que Jesus nos amou. Ouça, não é um amor humano, porque existem pessoas que não são de Cristo, não conhecem, não estão no caminho do Senhor e têm um sentimento nobre, têm um sentimento puro.
Nós não estamos falando de sentimentos nobres e nem de sentimentos puros. Nós estamos falando numa expressão do amor de Deus, da doação de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Nós estamos falando de algo concreto, de uma maneira de viver. E o Senhor disse que amem uns aos outros assim como eu vos amei. Por isso é que nós temos que aprender com Jesus. Porque o jeito de Jesus, o jeito que Jesus nos amou, não é o jeito que as pessoas nos amam, ou que nós amamos as pessoas, naturalmente. Tem uma maneira de amar como Jesus amou. E o caminho para amar como Jesus manda é Ele mesmo. O que é que diz a palavra em João 14:6? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O amor que o Senhor nos falou no culto passado, né? Que é mandamento, e se é mandamento, Ele já nos capacitou a amar dessa forma. Este amor só pode ser entendido se nós tivermos Jesus como nosso exemplo. Eu te encorajo, se você não assistiu o culto passado, vá lá na nossa página, né, Cristo Vive Uberlândia, no YouTube, e veja o que o Senhor falou a respeito desse amor ágape, desse amor que vai além das circunstâncias, o amor de Cristo. Então, é forte essa afirmação. O caminho verdadeiro para conseguirmos amar verdadeiramente como Jesus nos amou é o próprio Senhor Jesus. Saiba, a primeira coisa que eu tenho que fazer para caminhar para esse tipo de amor é aceitar os outros como Jesus me aceitou. Começa por aqui. Isso não é fácil. A gente não sai aceitando as pessoas como elas são. É difícil. Os relacionamentos são difíceis, são complicados. Nós somos seres únicos. Muito diferentes. Nós falamos aqui, né, sobre a incompatibilidade de gêneros. Sim, mas nós temos que aprender a amar e a conviver, apesar das nossas diferenças. Então, nós temos que aceitar as pessoas. E temos que ser aceitos também. Desculpe, mas eu tenho que te dizer que é muito difícil. Porque nós não somos hipócritas. Nós não vamos falar, não, é muito fácil. Eu aceito tudo. Não. É complicado. Se não for pela sabedoria de Deus, pelo amor de Deus derramado em nossas vidas, é quase que impossível. Então, irmãos, nós devemos ter um espírito acolhedor, como Deus nos acolheu. Ouça, isso é muito importante. Isso não significa, em hipótese alguma, aprovar o erro de ninguém. Porque nós conhecemos as Sagradas Escrituras e nós podemos discernir o que é certo do que é errado, o que é bom, o que é mal. Então, acolher, aprender a aceitar os outros, significa que nós devemos sempre falar a verdade. Em amor. Com o propósito de ajudar, de orientar, de reconciliar, tendo a Cristo como referência. Então, não é que eu vou concordar, aprovar o erro de ninguém. Eu vou instar, eu vou falar, exortar em amor. A Bíblia fala, olha, se tem um irmão que está andando fora do caminho, chama, fala,
né? Vamos orar, repense. Não é assim, não é dessa forma que Deus falou. Então, nós vamos falar em amor, a verdade. Porque Deus, Cristo é a nossa referência. Então, se nós formos, né, seguir o exemplo dele, nós vamos ver que Jesus não lança fora nenhum eleito. Jesus não lança fora nenhum filho. E nós não temos o direito de lançar ninguém fora. Nós não temos o direito de dispensar ninguém. Ainda que a gente identifique todos os problemas, os defeitos e pecados e erros, nós vamos, em amor, levar a verdade. Porque a verdade liberta. Então, quando nós acolhemos e falamos a verdade em amor, nós estamos levando libertação à vida das pessoas. Nós estamos apresentando o caminho para que ela se reconcilie com Deus. Alguém pode perguntar, como assim, pastora, reconciliar? Saiba, eu, você e todos os eleitos de Deus estivemos no concílio de Deus, antes dos tempos eternos. Isso é maravilhoso e é um tema para um próximo estudo, a pré-existência. Mas é bom que você, que talvez esteja me ouvindo pela primeira vez, nessa transmissão ao vivo, ou que vai assistir em algum outro momento, é bom que você saiba que você está em um ministério de conhecimento e de revelação, não de adivinhação. Porque nós aqui não adivinhamos. Sabe aquela coisa? Eis que vejo, eis que Deus mandou falar. Não. Aqui nós temos a revelação, a palavra de Deus. Tudo nos é revelado pela palavra. Então, é bom que você saiba, você está no ministério de conhecimento. E virá muito conhecimento, muita revelação à sua vida, da parte de Deus. Porque nosso ministério tem por missão levar a pregação genuína da graça de Deus. Então, amados, foi assim comigo. Deus usou alguém para me acolher, me falar a verdade e a salvação se manifestou na minha vida. Assim foi com você. Então entenda, nesse momento, eu e você fomos reconciliados com Deus. Porque nós já éramos salvos. Isso se deu antes da fundação do mundo. Porém, a manifestação dessa salvação veio às nossas vidas quando aprouve ao Senhor. Porque ninguém pode resistir à vontade de Deus. Graças a Deus. E Ele tem o tempo perfeito para a manifestação de toda a sua boa, perfeita e agradável vontade. No tempo perfeito de Deus, que nós sabemos, porque por revelação e já estudamos, que é o tempo Kairos de Deus, a salvação se manifesta na vida de um filho. Então, aquiete seu coração. Não desista da sua família. Não desista dos seus amados. Continue orando. Continue falando das boas novas de salvação. Não se esqueça de que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A pregação da palavra. Que bom que estamos ouvindo a pregação da palavra. Graças a Deus. Um dia ouvimos e ela veio como salvação nas nossas vidas. E nós temos que falar, nós temos que levar essa palavra. Então,
Respondeu-lhe Jesus. 10:17. E assim, e a pregação pela palavra de Cristo. Não é a pregação pela palavra daquele que teve uma inspiração, que teve uma revelação, que foi para um monte, para um lugar. Não, a pregação pela palavra de Cristo. Não há outra forma de sermos salvos, a não ser por Cristo Jesus. Então, fique tranquilo. Você está ouvindo a voz de Deus, porque Cristo é Deus. Olha que lindo isso. João 6, 37-40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aleluia! Quando é que o Pai nos deu para Jesus? Agora você já sabe. Antes da fundação do mundo. Quando nos criou em espírito, a sua imagem e semelhança. E antes de termos um corpo, em amor nos predestinou para Ele. Que obra maravilhosa! Todos nós, antes de nascermos, fomos dados por Deus na manifestação de Pai para irmos a Jesus, o Salvador. Então, só esse que é predestinado, que é dado para ir a Jesus, esse irá a Cristo. E o que vai a Cristo, porque é predestinado, de modo nenhum será lançado fora. De modo nenhum. O 38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ele veio cumprir a vontade de Deus. O próprio Deus, na manifestação de Filho, Jesus Cristo, veio para cumprir a vontade do Pai. A missão era salvar a mim e a você. Glória a Deus, que Ele não desistiu. Então, e o 9 diz: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Todos os que foram salvos por Jesus, agora nós sabemos. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, todos os que foram dados a Jesus para serem salvos, todos serão levados para a glória de Deus. Porque são salvos, são eleitos, são predestinados antes dos tempos eternos. E alguém pode falar: ah, mas então quer dizer que eu salvo para sempre. Sim, uma vez salvo para sempre. Porque a salvação não dependeu nem de mim nem de você. Foi escolha dele. E o que a palavra diz? Que ele não se arrepende, que ele não muda, que ele não mente. Então, se ele te salvou, te escolheu, te predestinou, te elegeu, ele não pode voltar atrás na sua palavra. Aí alguém pode falar: mas peraí, a gente faz um monte de coisa errada. A gente pisa na bola. Eu tenho sim que manter a minha salvação. Você não mantém a sua salvação. Ela já é definitiva. Porque quem a mantém é o próprio Deus, pela palavra. Porque Ele determinou isso antes da fundação do mundo.
E no dia da manifestação do poder dele na sua vida, você vai sim, pode estar no tremedal de lama. Pode estar com cocaína na cabeça, pode estar com arma na cintura, pode... Não importa. Ninguém pode resistir à vontade de Deus. E ela é definitiva. Ele não volta atrás. Ah, quer dizer que então agora, na graça, eu posso tudo, eu posso fazer tudo. Não. Mas não sou eu, nem o bispo, nem o pastor, que vai te dizer o que você deve ou não deve fazer. Você tem o Espírito Santo de Deus, e ele te guia a toda a verdade. Você não vive mais na prática do pecado. Nós não podemos dizer que não pecamos, mas nós não vivemos mais na prática do pecado. E se acaso nós pecamos, o Senhor nos disciplina, nos corrige e nos açoita. Por quê? Ele corrige a quem ama. Mas tirar a salvação, impossível. Ou que Deus seria esse? Ah, não, você ficou meio rebelde, não ficou legal, não fez da forma como eu mandei, me dá aqui a salvação. Agora não está salvo, chega. Deus não volta atrás na sua palavra. Ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, aqui, mais um tema para estudo, a salvação eterna. Graças a Deus, que esse Deus maravilhoso nos amou e nos elegeu e nos predestinou antes da fundação do mundo. Por isso, hoje nós estamos aqui. Por isso nós estamos, num domingo pela manhã, sentados, ouvindo uma pregação. Porque um dia essa palavra veio, nós ouvimos e se manifestou a salvação. E graças a Deus nós estamos aqui, crescendo na graça genuína do nosso Deus. Ouvindo aquilo que Ele tem de revelação para as nossas vidas. Então, o 40 diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Quer dizer que todo homem, mulher, dado por Deus a Jesus para crer, e só um eleito pode crer? Porque isso é um dom de Deus. Este vai a Cristo. E só vai a Cristo porque recebeu a fé dom para crer. Portanto, tem a vida eterna. Só um eleito, só um filho de Deus pode receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque ele tem o dom da fé, que é dada por Deus para crer. E eu ressuscitarei no último dia. Pastora, não é bem assim. É bem assim, sim. Veja o que diz João 5:24. Acho que não tem aí na tela, eu tenho aqui. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem ou terá? Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Está na Bíblia? Está. Você tem uma Bíblia, você pode conferir. E se está na Bíblia, nós cremos. Igreja, Jesus não rejeita nenhum filho. Jesus também jamais se esquece de nós. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, no caminho das trevas, no curso do mundo. E Ele nos atraiu.
Porque Jesus jamais se esquece de um eleito, de um filho, de um predestinado, de alguém que Deus deu para ele salvar. Você, eu, fomos dados por Deus a Jesus na manifestação de Filho para nos salvar. Ele foi para uma cruz. Então, nós somos salvos. Ele fez isso. Ele foi nosso substituto naquela cruz. Então, você se sente seguro com essa pregação? Dá uma segurança, né? Graças a Deus, dá uma segurança saber que, apesar das nossas imperfeições, dos nossos erros, nós temos o amor incondicional de Cristo que cobre as nossas vidas. Então, isso é amor. Você se sente amado pelo Pai, abençoado por Ele. É por isso que nós nos tratamos assim, né? Quando você chega, oi, abençoado. Porque nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Nós não estamos aqui esperando que Deus nos abençoe. Ele já fez isso. Nós já fomos e somos abençoados, graças a Deus. Então, isso é graça, amados. Isso é graça na mais genuína essência da palavra. O amor incondicional de Deus derramado sobre as nossas vidas. Veja o que diz Isaías 49, 15 e 16. Isaías 49, 15 e 16. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Oh, aleluia! Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. O seu nome está gravado nas mãos do Pai. Ele jamais se esquece de mim, de você, de um eleito, de um escolhido. E aí alguém pode falar, como assim uma mãe que esquece? Pode acontecer, né? Nós temos até na pregação um exemplo da nossa amada e saudosa Bispa Solange, que diz que ela estava já com o Natan, né, o Bispo Natan ainda bebê, ainda amamentando, e estava grávida já do Bispo Fernando. E ela fala com uma mãe, né, que pode estar ali amamentando um, já com outro filho, esperando outro filho, e ela não se esquece. Né? Agora eu vou cuidar só desse e deixar o outro. Não, uma mãe não se esquece. E mesmo que ela esquecesse, sei, de repente pode acontecer, né? De alguma mãe se esquecer de um filho, Deus não se esquece de nenhum dos seus filhos. Ele mesmo diz que ele deixa as 99 para buscar uma que se perdeu. Graças a Deus. Então, amados, nós não merecíamos coisa nenhuma da parte de Deus. Nós não merecíamos nada. E Jesus, além de nos amar incondicionalmente, ainda nos fez seus herdeiros. Para pensar nesse amor. Ninguém merecia nada. Jesus te ama. Jesus tem o seu nome escrito nas palmas das suas mãos. Ele não se esquece de você. E às vezes você, né, que está me ouvindo hoje, pode estar aí com algum problema na sua alma, uma tristeza, uma desilusão, quem sabe até um abandono. Você é amado de Deus. Você está sob a
guarda, a proteção de Deus, o amor de Deus te cobre nessa hora. Receba. Receba a força, o ânimo, a alegria do Senhor na sua vida. Não se deixe abater, porque crises, problemas, todos temos. Passamos por aflições. Não ficamos nelas. Passamos. Em Cristo nós podemos vencer todas elas. Então, se é com você que eu estou falando nessa hora, se você está se sentindo dessa forma, acaba agora. Isso se encerra. Porque o Senhor está dizendo, com amor eterno eu te amei. Não te esquecerei, não te esqueço. Tu estás gravado nas minhas mãos. Então, sinta essa força e esse amor de Deus na sua vida. Veja, Jesus, ele foi nos buscar, ele buscou a mim e a você, onde nós estávamos. Ele nos amou incondicionalmente, nos atraiu, nos libertou, morreu naquela cruz, no meu e no seu lugar. E ainda nos tornou seus herdeiros. Que grande amor é esse? Que amor incondicional. Esse é o amor com que Jesus nos amou. E é esse o amor que nós devemos aprender dele. Diz a palavra em Tito 3,7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Justificados por graça, já fomos. Naquela cruz, nós fomos justificados por graça. E Jesus não parou por aí, não, igreja. Ele nos limpou, ele nos lavou, ele nos perdoou totalmente. Olha que tremenda essa história. Aliás, essa é a minha e a sua história. João 8, do 1 ao 11. Eu vou ler aqui batido e nós vamos entender o que o Senhor quer que a gente receba nesta manhã. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. O 3 diz, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aqui eles, tentando o Senhor ali. Isto, diziam eles, tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que lindo. Essa é a nossa história. E veja que ela diz, ninguém, Senhor. Ela foi pega em adultério, ela errou, mas ela era do Senhor. Porque quando ele fala com ela, ela diz, ninguém, Senhor. Ele era Senhor da vida dela.
apesar dela estar em adultério. Olha que lição, que tremendo, né? Aqui nós vemos, nessa afirmação de Jesus, nessa ordem dele, nós vemos a graça e a verdade que ele trouxe. Qual é a graça? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Essa é a graça. E a verdade? Vai e não peques mais. Acerta a tua vida. E prossiga. Então, não se sinta, né, culpado se você já, diante de Deus, se arrependeu, falou com o Senhor já lançou no mar do esquecimento todo o pecado. Então siga. Faça como essa mulher, ela tinha Jesus por seu Senhor. Então, vai, acerta a tua vida. Foi o que ele disse. Vai e não peques mais. Ele deu a ela ainda a oportunidade, a chance de prosseguir, de ir. Mas com uma exortação, com um alerta. Não peques mais. Veja que linda, que lição maravilhosa. Nós estamos aqui pela graça e pela verdade de Deus. A graça nos alcançou, nos libertou, nos salvou. Somos salvos para sempre, sim. E assim como essa mulher, Deus deu uma oportunidade aqui, ninguém a condenou, porque todos estavam em pecado. Porque na carne não habita bem algum. Mas ela já era uma eleita, ela já era uma escolhida, assim como eu e você. E o Senhor, naquele momento, disse: eu lanço fora todos os seus pecados no mar do esquecimento. Vai, prossegue. E assim o Senhor está te dizendo nesta manhã. Vai, prossiga. Não peques mais. Nós não vivemos na prática do pecado. Mas nós não podemos dizer que não pecamos, senão nós seríamos mentirosos. Mas nós buscamos andar no caminho, na verdade, na graça de Deus. E isso é o que faz aquele que foi dado por Deus a Jesus para a salvação. Eu e você. Graças a Deus. Você creu nessa pregação? Amém? Você recebeu no seu coração? Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Porque assim Ele falou. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Somos salvos, somos eleitos. Isso é motivo de sermos o povo mais feliz desta terra. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos orar, agradecendo por essa palavra. Depois nós vamos receber a bênção final. O pastor Wagner vem aqui. E nós vamos ainda encerrar com um louvor para sairmos daqui cheios dessa alegria que vem do Senhor. Pai amado e bendito, nós te somos gratos porque falaste ao nosso coração, nos sentimos acolhidos por ti, Senhor, amados. Mais uma vez o Senhor nos mostrou, Senhor, que nos ama, que não se esquece de nós. Todas as manhãs, quando a tua misericórdia se renova em nossas vidas, nós sentimos mais uma vez que somos amados do Senhor, que somos escolhidos, que somos eleitos, predestinados em amor para a salvação. Obrigada, Jesus, que esse entendimento possa fazer a diferença na vida dos teus filhos, Senhor. Que nós possamos sair daqui certos, convictos de que o Senhor tem cuidado de nós. E que nós teremos, sim, Senhor, a plenitude da tua graça, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas.
Obrigada, Jesus, por essa palavra que nos alimentou, descedentou, por essa palavra que trouxe ânimo, que trouxe vigor, que trouxe alegria às nossas vidas, Senhor Deus. E assim nós declaramos que somos teus filhos e que sabemos que a tua graça nos basta, porque a tua graça é melhor do que a vida. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém. E a igreja diga amém. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, isso. Vai aplaudir, vamos aplaudir mesmo, porque esse Deus merece toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. E glórias a Ele. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos deu a tua palavra, o Senhor nos ensinou e nos instruiu, e nós internalizamos isso no nosso coração. E que as doces consolações do teu Espírito Santo, esse teu amor maravilhoso que excede todo entendimento, seja constante e permanente na vida de todos os eleitos e predestinados, de todos os filhos. E que a vida dos filhos sejam motivos de honra e glória a esse Senhor e Salvador. Amém. Glórias a Deus. E tenham todos uma semana perfeita, uma semana vitoriosa. Vão em paz. E não se esqueçam, a educação espiritual, emocional e financeira para que nós possamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Nós podemos ouvir a tua voz. A voz do bom pastor. A voz que aquieta o coração. A voz de Deus. A voz de Deus aquieta o coração, abate o inimigo e traz restauração. A voz de Deus faz o mar se acalmar, faz cessar o vento, faz a tempestade parar. A voz de Deus faz nascer um novo dia para viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. A voz de Deus é capaz de tudo renovar, de transformar todo o deserto em rios de águas vivas. É capaz de restaurar o sonho que acabou, e no lugar da escuridão a sua luz faz brilhar. A voz de Deus faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. A voz de Deus faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas,
faz alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. Se exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor.